Boa tarde a todos. Deixa eu só pegar o laser pointer aqui e a gente começa. Bom, bem-vindo todos aqui para o encontro do PLD, agora de 17 de agosto de 2022, no qual a gente aborda o comportamento do preço aqui dessas primeiras semanas de agosto. Meu nome é Humberto Alencar, acho que para todos que por um acaso não conhecem, e vou dar sequência aqui na apresentação. Bom, quaisquer dúvidas que forem durante a transmissão do evento e pertinentes ao tema, a gente pede para que seja encaminhado através do bate-papo do Webex, sendo encaminhado para todos os membros de equipe. Qualquer pergunta, né, que não for referente ao tema ou que que vier, né, depois do encontro, ela pode ser encaminhada para atendimento@cce.org.br ou pelo telefone 0800 881 2233. E caso, né, alguém tenha alguma dificuldade, né, na hora de fazer a pergunta pelo bate-papo, ou preferir, né, pode utilizar o e-mail preco@cce.org.br durante aqui o evento do encontro do PLD. Bom, em relação ao objetivo do encontro, como de costume, é de discutir tecnicamente as informações relacionadas ao PLD e publicadas nos nossos boletins, tratar da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados da cadeia de programas, né, com base na resolução 843 de 2019, né, que até dia finalzinho agora desse mês ela está vigente, e a partir do mês que vem, né, vai ser a 1032 de 2022, né, no qual ela consolida ali, além da 843 antiga, da 843, né, a revisão da 843, outras resoluções também pertinentes ao tema. Busca também estreitar o relacionamento com os agentes, abrir espaço para recebimento de sugestões para aperfeiçoamento deste evento e dos boletins e apoiar os agentes em suas análises de mercado, reforçando a transparência e a simetria na divulgação das informações publicadas pela CCE. A gente deixa aqui, como de costume, a nossa agenda, né, mais ou menos com uma característica semelhante, principalmente ao encontro passado, no qual a gente destaca os principais pontos em relação aos principais pontos de destaque, analisa também o comportamento agora das primeiras semanas de agosto, relembra o histórico do PLD, considerando também os aprimoramentos da CEPAMP, e atualiza, né, traz a atualização da projeção do PLD, considerando o preliminar aí de setembro de 22. Então, nesse momento, eu já vou chamar, então, a Fernanda para que ela comente um pouco em relação aos pontos de destaque deste encontro. Deixa eu passar aqui o controle. Peguei aqui. Obrigada, Humberto. Então, passando aqui para os pontos de destaques, a gente traz primeiro com relação aos FTs. Então, em relação ao FT New Wave, Decomp e GVASP, não há previsão de início das próximas FTs. Aqui a gente traz as versões em uso. A New Wave é a 28.0.3, a Decomp 31, e o do GVASP é a versão 9. Com relação ao FTD100, a versão em uso é 19.0.24.3, desde o dia 28 de março. A gente teve um ciclo da FT aberto desde 15 de dezembro de 21, e nela foi aprovada, então, a versão 19.0.31, que vai ser encaminhada para homologação pela ANEEL. E aí, por enquanto, a gente está sem previsão de início da próxima FT. Com relação aqui aos dados do GTDP, a gente teve uma atualização, então, da UHE Garapava, e aí é que a gente trouxe os valores aqui para informação e consulta de vocês, e esses dados eles vão ser utilizados a partir do PMO de setembro. Com relação ao GTDP ainda também, a gente teve a atualização da representação da UHE Fontes nos modelos. Agora elas vão passar, então, a ser representadas como o HE Fontes Nova AB e o HE Fontes Nova C. E aí aqui também a gente trouxe os valores para referência. Com relação aqui ao CTP-MOPLD, a gente trouxe, então, aqui um aviso de que vai ocorrer a 5ª reunião com os agentes do GT de representação de cenários hidrológicos. Ela está marcada, então, aqui para ocorrer no dia 24 de agosto, às 14 horas, e nela serão apresentadas o início da atividade do uso do modelo SMAP do ONS em horizonte estendido no modelo DECOMP,
que seria então para utilizar no primeiro mês operativo. Esse convite ele ainda não foi enviado, mas aqui a nossa intenção é enviar ele ainda hoje para os agentes. E aí agora eu passo a palavra para o Azambuja. Boa tarde a todos, obrigado, Fernanda. Dando prosseguimento aqui na apresentação, vou falar um pouco a respeito do cenário hidrometeorológico verificado nessa primeira metade do mês de agosto e a perspectiva para a segunda metade do mês. Aqui, inicialmente, falando a respeito das chuvas já verificadas no mês de agosto, aqui a gente traz por semana operativa, as duas primeiras semanas operativas, a parte superior do slide, primeira semana, de baixo a segunda semana operativa. Os mapas da esquerda são referentes ao volume acumulado de precipitação nessas semanas operativas, e o mapa da direita é com relação à anomalia, o quanto esses volumes estiveram acima ou abaixo da média histórica. O que a gente chama atenção aqui é que a primeira semana operativa manteve aquele cenário já verificado no mês anterior, ao longo do mês de julho. Nós tivemos ausência de chuvas expressivas nas principais bacias do SIM. Tivemos chuva somente na região nordeste, impactando em termos de muito mais impacto em termos de carga do que de hidrologia. E as chuvas no sul, elas estiveram ocorrendo entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, longe da nossa área de interesse, que seria a divisa entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nossa bacia mais ao sul, bacia do Rio Uruguai, que impacta mais em termos, e mais representativa impacto no submercado sul. Considerando os valores previstos lá no início do mês do PMO e o que foi efetivamente verificado, a gente traz aqui no gráfico à direita, essas são as bacias que utilizam o modelo Chuvasão SMAP. Fica bem clara esse cenário de chuvas deficitárias, volumes reduzidos, e aqui a gente faz um delta do que foi efetivamente verificado contra o que foi previsto, desvios marginais com uma tendência melhor aqui em algumas bacias do norte. E já para a segunda semana a gente teve um cenário diferente do que nós verificamos praticamente nos últimos 30, 40 dias. Aqui para a semana 2 a gente nota que neste caso as frentes frias com possibilidade de gerar precipitação avançaram até mais ao norte dessa vez e pegaram toda essa faixa que pega desde o submercado sul, parte de bacias ao sul do sudeste, como Paranapanema, Tietê, até um pouco na cabeceira do Grande e o Baixo Paraná, aqui no caso incremental de Itaipu, até trechos do Madeira. Tivemos esse episódio de chuva. Quando a gente vê o que teve acima ou abaixo da média histórica, o destaque fica para esse tom de cor fria mais forte, volumes acima da média, principalmente na cabeceira das bacias do Rio Iguaçu e Rio Uruguai. E quando a gente traz aqui aqui no caso, o que foi previsto aqui da revisão em amarelo, em azul, o que foi efetivamente verificado, observado, a gente nota aqui, a revisão indicava a expectativa de um episódio de chuva mais significativo no sul do país, mais aqui à direita do gráfico, e os volumes verificados acabaram surpreendendo, vindo acima do que foi previsto. O destaque aqui foi a bacia do Rio Iguaçu, principal bacia em termos de hiena e armazenamento do Supermercado Sul, com 14 milímetros acima do que foi previsto, e também algumas bacias do Sudeste, como a gente destacou anteriormente, o Paranapanema e o Paraná. Essas informações em termos de hiena, aqui a gente traz por submercado e por semana operativa as hienas da revisão 1, indicado pela linha cinza mais clara, e a revisão 0, perdão, pela linha cinza mais clara, e a revisão 1 indicado em laranja. O que fica bem evidente aqui, principalmente para o Nordeste, Norte e Sudeste, alguns desvios não tão significativos em termos de curva. O que a gente chama atenção é que, com exceção do Norte, todos tiveram uma revisão acima, alguns desvios bem marginais, como por exemplo o Nordeste até o Sul, com 174 megawatts médios esperados para o mês de agosto. O Sudeste aqui um valor mais elevado, com cerca de 800 megawatts médios. E a gente chama atenção aqui que no Sul teve essa diferença da segunda semana operativa, mas em termos finais a diferença não é tão expressiva em termos médios, porque uma semana acabou compensando a outra. Semana 1 veio por baixo, primeira semana operativa, a segunda semana veio por cima, e a terceira semana veio por baixo, acabou compensando um desvio de previsão em termos de hiena, compensando ao longo do mês.
Agora, com relação às chuvas que foram previstas na revisão 2 para as semanas 13 e 4 de agosto, aqui a gente traz um mapa da previsão do modelo GFS, uma média dos 31 cenários, com análise na última quinta-feira, dia 11 de agosto. E para a semana 3, novamente, bem como na semana 2, indicando chuvas, um episódio de chuva mais significativo na região sul do país, beneficiando tanto o submercado sul como parte do sudeste. E para a semana 4, já com a perspectiva de retorno de um cenário com déficit de precipitação, bem como a primeira semana do mês de agosto foi verificado na primeira semana do mês de agosto. Com relação aos volumes, aqui à direita a gente traz, inicialmente falando da semana 3, essa semana que a gente estava esperando, na semana corrente aqui, a gente espera esses volumes mais significativos de chuva. A revisão 1 indicava em amarelo o que era esperado para essa semana, e a revisão 2 indicou um acréscimo expressivo nos volumes na região sul, beneficiando o submercado sul e também parte do sudeste. E a semana 4, vindo com esse cenário mais deficitário de precipitação, com a previsão da revisão 2. A gente destaca aqui que o eixo Y estão com a mesma magnitude, para a gente ter uma ideia de como esses volumes são inferiores aos verificados na semana 2 e 3. Agora, atualizando aquele gráfico anterior de IENA por submercado e por semana operativa, a gente traz aqui, nós incluímos aqui a linha verde, referente à segunda revisão. A gente destaca que, novamente, com exceção do norte, todos os demais submercados indicaram um acréscimo da expectativa de IENA para o mês. O nordeste segue com acréscimos pouco expressivos, o norte teve essa redução. O sudeste manteve valores entre 800 e 900 megawatts médios de acréscimo para o mês, bem como também foi visto na semana anterior, muito por causa desses episódios de chuvas, esse aumento dessa expectativa de chuvas na terceira semana operativa, como a gente destacou anteriormente, beneficiando a bacia do Rio Paranapanema e o Baixo Paraná. E aqui para o sul a gente teve uma revisão com um valor mais impactante. Aqui a gente destaca que a revisão 1 estava com expectativa de fechar o mês com 81% da MLT, dado esse episódio de chuvas da semana 3, a expectativa passou para 174% da média histórica para o mês de agosto. E a gente aponta aqui a terceira semana operativa, a semana 2 já vindo por cima, a semana 3 vindo com quase 10 GB acima do que estava sendo previsto na revisão para essa terceira semana operativa. E aqui a gente destaca também que, diante do tempo de resposta das chuvas, das vazões em relação às chuvas, a semana 4, mesmo tendo esse cenário de chuvas bem reduzidas, ainda mantém um valor bem elevado, compensando aqui esse déficit de precipitação com as chuvas da semana 3. E aqui a gente deixa só o quanto, para a gente ter uma ideia de magnitude de valor, quanto esse salto de 81 para 134 pesou. Foi um valor de 5.178 megawatts médios esperado para o sul no mês de agosto. Agora, esse slide aqui é um exercício que a gente costuma apresentar nessas reuniões. Aqui a gente traz em termos mensais, para nós vermos o status da nossa última revisão do nosso mês corrente, está diante do mínimo do histórico, que seria a linha amarela, a nossa MLT, que é a nossa linha azul mais escura, e o nosso cinza, que é o imediatamente verificado no ano passado, 2021, para fins de comparação, e em laranja com os valores percentuais a gente traz o nosso ano corrente, o 2022. Aqui a gente aponta principalmente para os primeiros meses do ano para o Nordeste, Norte e Sudeste, vendo esses valores acima da MLT, bem elevados, com essa tendência de queda à medida que a gente sai do período úmido. O Sudeste já desde o mês de março abaixo da MLT, o Nordeste a partir do mês de abril abaixo da MLT e o Norte só a partir de maio, com essa tendência de redução. E o Sul veio num sentido diferente dos demais submercados, vindo valores bem ruins, como a gente consegue ver desde o final de 2021, nossa linha cinza, esse cenário diretamente impactado pelo fenômeno Laninha em curso, e a partir do mês de março, diferente dos demais submercados, ele teve essa tendência de acréscimo. Junho chegou a valores a 235% da MLT para o fechamento do mês. Para o mês de julho, a gente lembra que o mês de julho foi um mês com déficit de precipitação em praticamente todas as principais bacias do SIM, mas
Atendado esse cenário de chuvas que a gente destacou para as semanas operativas 2 e 3 no início dessa apresentação, uma expectativa da revisão 2 é para esse valor de 134% da MLT, que dentro do nosso histórico desde 1931 ocuparia o 20º melhor do histórico. Os demais supermercados seguem numa faixa de pior do histórico, e a gente destaca aqui a melhora do Sudeste, com a expectativa da revisão 2 de agosto, com 75% da MLT, ocupando aqui o 11º pior do histórico. A gente lembra que em revisões anteriores a gente via sempre marginalmente superior acima dos valores de 2021, sempre ocupando o segundo ou terceiro pior lugares do histórico, tangenciando essa nossa linha amarela e cinza, que é imediatamente 2021, que ocupou os piores do histórico entre o trimestre que pega os meses de julho, agosto e setembro. Em termos gerais, para o SIM, a revisão 2 indica uma expectativa de 91% da MLT, e num ranking ocuparia aqui ainda o lado dos melhores do histórico, com 40, no 41º melhor do histórico. No slide anterior, a gente falou diretamente com foco no mês de agosto, em comparativo com períodos anteriores. E aqui, dessa vez, a gente traz diretamente para o SIM, a gente traz um acumulado desde outubro de 2021 até o agosto de 22, nossa revisão corrente. Aqui a gente ranqueia esse período desde o melhor do histórico, que pega a faixa de outubro de 82, agosto de 83, até o nosso pior do histórico, que a gente destaca aqui, que é justamente o nosso ano anterior, que é o outubro de 20 a agosto de 2021, o pior do histórico, e para essa janela de tempo, cerca de 25 gigawatts médios abaixo de uma média histórica para o período. E a gente chama atenção aqui como este ano está melhor do que o ano passado. Em termos históricos, ocupa uma faixa intermediária dentro do nosso ranking, ocupando aqui o 44º melhor histórico. Em termos de ENA, com um pouco mais de valores em torno de 1,5 gigawatts médios abaixo da média histórica, com 98% dessa média para esse período de outubro a agosto, nos indicado por essa linha azul mais clara. Agora falando um pouco do cenário previsto para a nossa segunda metade do mês de agosto, a gente trouxe aqui, nesse primeiro slide, prestação prevista. Aqui nós trouxemos a previsão do modelo GFS, a média de 31 cenários, com um horizonte aqui de 15 dias, previsão com análise de hoje, dia 17 a 0T. E aqui nós acumulamos as chuvas em 3, 5, 7, 10 e 15 dias à frente, ou seja, pegando uma janela desde 18 de agosto até o dia 1º de setembro. O que fica bem claro aqui pelos mapas, a gente nota que o acumulado de chuva não muda expressivamente, de 3 até 15 dias à frente, o que nos leva a identificar que os maiores episódios de chuvas dos próximos 15 dias, ou seja, segunda metade do mês de agosto até o 1º dia de setembro, é esse episódio de chuvas nos próximos 3 dias, concentrados na região sul, que deve vir a beneficiar em maior parte em termos de importância de bacias para o sul, Uruguai, Iguaçu e também a bacia do Rio Paranapanema. Refletindo essas informações qualitativas que a gente trouxe anteriormente nos mapas, a gente traz aqui, por bacia que utiliza o modelo de chuva-vazão SMAP, as chuvas previstas para essas bacias e também verificadas, no caso aqui da semana 3. A gente aponta aqui que, dado aquele nosso cenário de chuvas que os mapas trouxeram anteriormente, que os maiores volumes devem estar concentrados nos 3 próximos dias. O que fica bem claro aqui que para a semana 4, nossa semana que se inicia no dia 20, já tem chuvas bem reduzidas. E para a primeira semana operativa de setembro, chuvas também bem reduzidas. A gente aponta aqui que esses dados são dados de hoje, do dia 17 de agosto, tanto do PESAT verificado até hoje, quanto a uma previsão atualizada. A gente utilizou aqui a previsão prevista por conjunto e com remoção de viés, metodologia oficial. Semana 4 e primeira semana de setembro, aqui o horizonte do PMED com remoção de viés de 14 dias pega só até 5 dias da primeira semana, mas fica bem claro aquilo que os mapas mostraram anteriormente, que as maiores chuvas devem estar concentradas ainda nessa parte final da terceira semana operativa. E o que estava sendo previsto lá na revisão 2,
indicado aqui amarelo, realmente estavam sendo previstos volumes bem significativos, bem como que acabou impulsionando aquela revisão expressiva da ENA na revisão 2. E aqui em azul a gente traz um valor revisto, ou seja, o que foi verificado até hoje, dia 17, e uma expectativa atualizada das chuvas até sexta-feira. E a gente nota que, novamente, as chuvas no Iguaçu devem vir acima do que está sendo previsto, e também no Baixo Paraná e no Paranapanema. Esses valores aqui é o delta entre a linha azul, que seria uma revisão considerando o valor observado e previsto, e amarelo a revisão 2 oficial. Agora, falando a respeito das temperaturas verificadas nessa primeira metade do mês de agosto, em termos de semana operativa, aqui a gente traz à esquerda para a primeira semana, à direita para a segunda semana, e essas são anomalias: à esquerda temperatura mínima, à direita temperatura máxima. O tom de cor quente indica valores acima da média histórica para esse período, o tom de cor fria abaixo da média histórica. E para a primeira semana, bem como as chuvas da primeira semana indicaram a manutenção dos cenários verificados em julho, para essa primeira semana de agosto manteve aquele cenário de julho que nós tivemos alguns recordes de temperatura elevadas na maior parte do país, destacando aqui, neste nosso caso aqui, grande sudeste, grande faixa central, com os valores bem acima da média histórica, ou seja, seguindo esse padrão que a gente já vê, os valores verificados no mês anterior, julho. E para a segunda semana, a gente tivemos uma quebra desse padrão que estava sendo verificado há quase 30 dias atrás, que é esse dipolo bem característico daquele episódio de frente fria da segunda semana operativa que levou aquelas chuvas que nós destacamos no início da apresentação, onde nós tivemos aqui uma redução das temperaturas de maneira mais significativa tanto no sul quanto no sudeste, principais centros consumidores do sudeste, que acabam impactando mais em termos de consumo e carga, Rio de Janeiro e São Paulo, e mantivemos aqui em termos de nordeste e faixa norte, temperaturas dentro ou acima da média histórica. Ali nós falamos a respeito das 2 primeiras semanas operativas, e agora falando a respeito da semana corrente, semana 13 e semana 4, a próxima. Aqui a gente traz temperaturas pelos principais centros consumidores de cada um dos supermercados. Esses já são valores diários, são valores mínimos, máximos e um índice de calor calculado aqui a partir dos valores de temperatura e umidade relativa. Esse é um material que a gente atualiza diariamente no boletim do Informa CCE. E aqui, semana corrente, semana 3 e a próxima semana. E aqui a gente chama a atenção dessa... a semana 3, ela mostrou uma tendência de acréscimo de temperatura depois daquela redução mais significativa da semana 2, com essa tendência de acréscimo, chegando a valores elevados ainda no dia 17, 18, e com essa tendência de queda, novamente, dado essa próxima frente fria que deve causar essas chuvas nesses últimos dias dessa semana operativa, na retaguarda desse episódio de precipitação, tem uma massa de ar fria intensa que deve reduzir novamente as temperaturas tanto no sul quanto no sudeste. Sudeste aqui exemplificado em termos de São Paulo. E aqui a gente traz esses valores em termos médios, o valor da semana operativa, ou seja, nós tivemos uma primeira semana com temperaturas bem elevadas no sudeste, uma segunda semana com redução significativa das temperaturas, uma terceira semana novamente com um acréscimo dos valores, mas a quarta semana deve ser marcada por uma nova queda de temperatura muito impulsionada por essa queda significativa que deve impactar de maneira mais expressiva no primeiro dia da próxima semana operativa, aqui no dia 20 de agosto. Agora, para dar sequência na apresentação, para falar sobre análise e acompanhamento da carga, vou passar a palavra para a Geisa. Deixa eu pegar só. Bom, agora vamos falar do comportamento da carga e também dar uma visão geral da segunda revisão quadrimestral. Com relação ao SIM, antes de falar da carga em si, merece falar alguns destaques do ponto de vista econômico. O primeiro deles é a divulgação, né, por parte do Banco Central do Índice de Atividade Econômica,
no mês de junho, que ele apresentou um aumento de 3,1% com relação a junho de 21 e 0,7% na margem. Esse indicador, ele é um indicador, uma proxy, né, do PIB. Então, espera-se que o PIB no segundo trimestre ele cresça em torno de 2% ou mais que 2%. Outro ponto importante, do ponto de vista econômico, que merece ser destacado, diz respeito à redução dos índices de inflação, muito ancorados na queda dos preços administrados. Agora, falando em si da revisão da carga, da primeira revisão para a segunda revisão, houve uma redução de 351 megawatts médios na carga prevista para o PMO de agosto, muito baseado em ajustes realizados na previsão de carga do Submercado Sul, que, devido a expectativa de baixas temperaturas, foi ajustado não somente para a semana realizada, mas também para as demais semanas. E outro ponto que merece destaque é o Submercado Norte, que teve a volta de consumidores livres que tinham reduzido a carga de forma não programada. Com isso, a carga em agosto de 2022 ela estaria decrescendo 0,5% com relação a agosto de 2021, que representa uma redução de carga de 305 megawatts médios. Com relação ao submercado do Sudeste e Centro-Oeste, na última semana, muito devido a temperaturas mais baixas do que esperado, houve mais altos do que esperado, houve um aumento da carga, isso aí, um aumento da carga realizada frente ao que estava previsto. Como para as demais semanas, se espera, principalmente para o fim dessa semana e próxima semana, temperaturas mais baixas, a carga ela não foi ajustada para as demais semanas. Com isso, da revisão para a revisão 2, a carga ela apresentou somente ajustes marginais de 57 megawatts médios, o que faz com que a carga nesse submercado ela cresça de lado. De agosto de 22 com relação a 21, ela cresça somente 0,2%, que representa um aumento de carga de 82 megawatts médios. O submercado sul, como já apontado, devido às baixas temperaturas, houve um ajuste a menor na carga da revisão para a revisão 2 em 407 megawatts médios, muito devido ao comportamento na semana 1 e semana 2, e a expectativa de que esse comportamento da carga ele prevaleça nas demais semanas. Com isso, a carga nesse submercado ela estaria decrescendo 3,6% com relação ao agosto de 21, que representa uma redução de carga de 423 megawatts médios. O submercado do Nordeste ele tem tido um comportamento bastante alinhado com as expectativas e com as previsões. Então, da revisão 1 para a revisão 2 houve uma redução de 101 megawatts médios, muito devido ao fato de as demais semanas, a previsão das demais semanas terem sido ajustadas somente para que se mantivesse a linha de tendência das semanas anteriores. Com isso, a carga nesse submercado ela estaria decrescendo 2%, o que equivale a uma redução de 227 megawatts médios. Com relação ao submercado norte, como já mencionado, a carga ela foi revista a maior, tá, em 100 megawatts médios da revisão 1 para a revisão 2, devido a dois fatos importantes. O primeiro é a volta de 4 consumidores livres que tinham parado de forma não programada, e o segundo ponto é a expectativa de temperaturas elevadas e baixo nível de precipitação total nesse submercado. Com isso, a carga nesse submercado ela estaria crescendo 4,2%, o que equivale a um aumento de carga de 263 megawatts médios. Olhando a projeção de carga como um todo, o que se observa é que a carga que está sendo projetada para o PMO em relação à segunda revisão quadrimestral apresenta uma variação a menor de 0,7 gigawatts médios. E que, para o período de janeiro a agosto, com relação a janeiro a agosto de 2021, a carga estaria crescendo 1%.
Falando um pouco de questões econômicas e da expectativa de mercado, o relatório Focus, né, ele aponta a expectativa de mercado com relação a diversas variáveis econômicas, e aí alguns pontos merecem destaque. O primeiro deles é a perspectiva, né, de crescimento do PIB em 2022 de 2%, e aí para 2023 a expectativa de PIB ela está em torno de 0,4%. E essa perspectiva de PIB está bastante alinhada ao que foi definido para 2022, na segunda revisão quadrimestral, foi definido o PIB de 1,9%. Com relação a IPCA e GPM, se tem uma perspectiva tem uma tendência de redução, né, das perspectivas de inflação, e agora não só ancorada nos preços administrados, né, que foram alvo de medidas do governo para redução dos impostos, mas também nos preços livres. Esse é um ponto que merece destaque. Falando agora em si da revisão quadrimestral, eu vou começar falando um pouco do cenário econômico, das premissas que foram consideradas para a revisão do crescimento do PIB na primeira revisão quadrimestral. Um ponto que é importante observar é que as premissas de longo prazo da primeira revisão primeira revisão para a segunda revisão quadrimestral praticamente não foram alteradas, porque se espera realmente que se tenha no longo prazo um ambiente econômico que tenha menos incerteza, que você tenha um avanço expressivo de investimento, principalmente nos setores de infraestrutura, e que o país, né, ele utilize bem a vantagem competitiva que ele possui em setores na área de commodities. No curto prazo é que as premissas foram realmente alteradas. Você tem um ambiente econômico, do ponto de vista mundial, que de crescimento baixo, aquém do esperado, nas grandes economias, na zona do euro, nos Estados Unidos, na China, e esses países passando por pressões inflacionárias também, e existe ainda a questão dos gargalos na cadeia de suprimento, não só por conta dos lockdowns que têm ocorrido na China, mas também devido ao conflito da Rússia e Ucrânia, que está se estendendo muito mais do que até então esperado. Dentro do contexto interno, o país ele não tem sido tanto impactado pelas questões que tem ocorrido na economia mundial. Então, você tem um contexto onde a nossa atividade econômica está crescendo mais do que o esperado, muito em função de medidas adotadas pelo governo desde o final do ano passado. E você tem, em contrapartida, um contexto de inflação alta e persistente e juros elevados. As reuniões do Copom, né, tomando uma política monetária contracionista, onde se espera que na próxima reunião já se tenha estabilizado efetivamente o aumento das taxas de juros. Com isso, devido principalmente o bom resultado do PIB no primeiro trimestre, você vê o setor de serviços tendo desempenho bastante favorável, um bom desempenho. As previsões de PIB, elas foram revistas para o ano de 2022, de 0,6 para 1,9. E aí, o que se tem, na verdade, é o crescimento do ano de 2023 sendo adiantado para o ano de 2022. E aí, o que acontece é que, devido à série de medidas de estímulos que vem sendo tomadas e que tem prazo de encerramento delas, né, no final do ano, se espera que no próximo ano seja um ano de arrumação da casa, efetivamente, também, principalmente sob o ponto de vista fiscal. Então, as previsões de PIB para o ano de 2023, elas foram reduzidas de 1,9% para 1%. Com isso, a previsão, né, da carga na segunda revisão quadrimestral, ela foi, com relação à primeira, para o ano de 2022, aumentada em 209 gigawatts médios. O ano de 2023 e 2024, a previsão de carga ela foi reduzida em 286 e 189 megawatts médios, e para os demais anos de 2026 e 2025, principalmente devido à consideração da interligação de Roraima, a carga ela foi aumentada em 141 e 214
megawatts médios. Isso faz com que a carga em 2022 ela passe a crescer 2% e que no período estudado a carga cresça 3,1%. Olhando agora sob o ponto de vista dos submercados e a diferença, né, da primeira revisão com relação à segunda revisão quadrimestral, o que se observa é realmente no subsistema, no submercado norte, um crescimento um aumento da carga projetada, não só devido à interligação, mas também realmente devido à volta de grandes consumidores dentro desse supermercado. O Nordeste, que já vinha apresentando uma perspectiva, né, uma tendência de redução de carga, e isso está sendo levado em consideração nessa segunda revisão quadrimestral, e o submercado Sudeste, Centro-Oeste e Sul, as diferenças apresentadas são marginais. Aqui nessa apresentação, o que é importante destacar? É que, apesar das diferenças nas taxas de crescimento ao longo do período de 2022 e 2026, o crescimento médio dos submercados e do SIM em si pouco variou. Da segunda revisão para a terceira, o SIM ele vai estar crescendo em média 3,1%. No submercado Sul e Sudeste Centro-Oeste, o crescimento médio do período é mantido. As grandes variações são observadas efetivamente no submercado Norte e Nordeste, que foi o que eu fiz questão de destacar no slide anterior. Aqui só para ter uma visão comparativa, tanto da carga quanto da taxa de crescimento considerada no plan na primeira e na segunda revisão quadrimestral, o que a gente pode observar efetivamente é que o crescimento a carga da segunda revisão quadrimestral ela está algo entre o que foi previsto no plan e o que foi previsto na primeira revisão quadrimestral. E isso porque na primeira revisão quadrimestral tem que se ter em mente que você tinha um ambiente bem pessimista sob o ponto de vista econômico. E isso impactou diretamente nas previsões que foram apresentadas. Dando uma visão para o ano de 2022 em si, alguns pontos merecem destaque. É que o fato, na verdade, de você ter uma previsão para o ano de 2022 um pouco maior e a perspectiva também que se tenha uma melhora sob o ponto de vista econômico nos últimos meses do ano, faz com que efetivamente a carga desse período ela seja impactada positivamente com relação à da primeira revisão quadrimestral. E aí tem alguns pontos. Você tem as medidas efetivamente adotadas pelo governo, que vão alavancar o setor de serviços, e você tem, de certa forma, a indústria, ela ainda que de forma modesta, apresentando recuperação, principalmente devido à redução dos gargalos nas cadeias, nas cadeias mundiais. Aqui, os próximos gráficos são análogos ao que foi apresentado para o SIM e agora por submercado. E aí o que eu queria destacar efetivamente é o comportamento da carga nos três momentos do plano, da primeira revisão e da segunda revisão, mas o foco em si está mais em mostrar como os submercados que foram mais impactados na segunda revisão quadrimestral foram os submercados Norte e Nordeste. E eu acho que pela apresentação gráfica fica mais claro. Você vê poucas variações nos submercados Sudeste e Sul, mas quando se olha, por exemplo, submercado Nordeste, o impacto da redução de carga na segunda revisão quadrimestral ele é significativo e isso impacta diretamente nas taxas de crescimento desse submercado. A menor, enquanto no submercado Norte, o efeito é ao contrário, você tem perspectivas mais positivas. Acho que é isso que eu tinha para apresentar a respeito da carga e da segunda revisão quadrimestral, e agora eu vou passar para o Humberto.
Obrigado, Geisa. Deixa eu só pegar o inteiro aqui. Bom, em relação à previsibilidade para o cálculo do PLD, a apresentação que a gente tem aqui é bem semelhante à que a gente fez no PMO, né? Sem pontos adicionais, mas é bom a gente dar uma repassada aqui, né? Então, durante esse mês de agosto, a gente vem dando previsibilidade para a questão de representação da propagação da vazão da OH Baixo Iguaçu, a régua 11, né? Foi indicada pelo ONS na reunião semanal de operação do dia 22 de julho de 2022, que o ONS, a partir da revisão zero, ele ia começar a representar a propagação da defluência da OH Baixo Iguaçu até régua 11, considerando o processo de tempo de viagem desculpa, utilizaria a translação, né? Desculpa, a propagação, e usava até então a translação. Ou seja, né, na propagação era observado uma curva, né, no qual, conforme o tempo vai passando, uma maior porcentagem da água vai chegando até o HE, até a régua 11, enquanto translação era basicamente a água que saiu, né, da HE nesse momento, daqui X horas, chegaria na régua 11. Então, essa representação ela vem sendo feita de maneira distinta durante esse mês de agosto, mas a partir do PMO de setembro, né, no dia 27 de agosto de 2022, a CCE vai passar a utilizar a mesma representação, né? Então, mais detalhes o Cássio vai apresentar depois na parte do DECEM, mas é bem tranquilo, né? Quando vocês baixam o deck da CCE, a gente coloca lá o comentário que está sendo representado considerando a previsibilidade para o cálculo do PLD com base na CNPE 22. Bom, em relação ao HE Fontes, né, então, conforme realizado no comunicado 532 de 2022, essa representação da HE Fontes ela vai sofrer uma alteração, né, além dos dados do GTDP, né, que lá se enquadra na questão de dados de atualização quadrimestral, né? Então a gente só relembra tanto ali para fontes A, B e fonte C, quanto também para a questão de Igarapava, né? Ele segue o rito ali das revisões quadrimestrais e atualização. Porém, né, essa alteração, essa melhoria na representação dos modelos de CompDecem, considerando a HE fontes, né, as parcelas A, B e C, elas consideram ali a configuração operativa que é mais praticada, que é praticada com maior frequência em relação à usina, né? Até passar para o próximo slide, primeiramente, né, a representação atual, ela considera fontes A de maneira separada, né, e fontes BC, as parcelas BC de maneiras conjuntas, ali nos códigos 183 e 184, né, no qual a unidade ela é alimentada por fontes novas, né? Desculpa, a unidade A de fontes novas é alimentada por vigário e a unidade B e C de fontes novas é alimentada por lajes. Na representação que será adotada agora a partir do próximo PMO, ela tem a unidade A e B, ela sendo alimentada por vigário, aqui, né, A e B, e por lajes a unidade C. E os números, né, que vão ser utilizados para representação será fontes AB no IDRI 147 e fonte C 146. Né? Essa alteração, essa manutenção aqui de números diferentes vai permitir, né, questões de, se quiserem voltar a representar, não se quiserem voltar, mas se quiserem fazer alguma acessibilidade de representar em relação às configurações antigas, né, pode ser feita aí estudos para essa representação. Mas, no caso oficial, vai ser utilizado fontes A e B de maneira conjunta, como código 147 e fonte C separada em 46. Então, né, essa previsibilidade aqui ela está sendo realizada tanto pela ANS quanto pela CCE. Então, a gente soltou o comunicado para respeitar o rito, né, de um mês da representação do PMO,
e foi dados mais detalhes ali no PMO e reforçado no encontro do PLD do início do mês, e agora a gente reforça aqui. Além disso, né, a ONS divulgou, né, DECs, considerando a representação, né, dessas questões. Em relação à resolução CNPE 22 de 2021, em relação às alterações de dados, né, os calendários, para o PMO de setembro, a gente está utilizando a data limite de 26 de julho de 22, né, então a gente, lá no dia 26 de julho, até, acho que, se eu não me engano, foi exatamente o dia de publicação desse comunicado, né, o 1532, e a partir do PMO de outubro, e para a consideração no PMO de outubro, a data limite, né, considerando que o PMO de outubro vai ser realizado nos dias 29 e 30 de setembro, né, então a data limite é exatamente um mês, ou seja, dia 30 de agosto de 2022. Nesse caso, né, ele acaba sendo um pouquinho posterior ao PMO de setembro, né, mas respeitando a questão de um mês, exatamente um mês do mês anterior. Bom, em relação à previsibilidade, era isso que eu tinha para falar. Vou passar a palavra agora para a Lanai, para ela comentar um pouquinho em relação ao comportamento do Decomp dessas primeiras semanas. Obrigada, Humberto. Eu já estou com o controle? Só um instante que eu vou mudar para ponteira laser. Então tá, antes de efetivamente a gente entrar nos resultados do modelo Decomp, na decomposição, a gente traz como de praxe aquela curva com comportamento do preço médio semanal para o submercado Sudeste. Só que nesse caso a gente vai dar um enfoque nas semanas do mês de agosto de 2022. Aqui no nosso gráfico, a gente tem aqui os valores médios para os primeiros anos, os valores médios anuais. Para o caso do ano de 2021, a gente traz as médias mensais e para o início de 2022 também. E a partir de julho, a gente tem as médias semanais, até a última semana de agosto de 2022, que a gente tem registros. Então, para o caso das primeiras semanas de agosto, se a gente tomar como parâmetro de comparação o valor médio semanal do PLD, que foi calculado para o início do ano, a gente observa claramente uma mudança de comportamento. Para os primeiros meses de 2022, a gente observa que a média mensal, por exemplo, a partir de fevereiro até junho de 2022, fica no piso, em R$ 55,7 por megawatt-hora. A partir de julho de 2022, a gente observa uma mudança desse comportamento, ou seja, uma tendência de crescimento até a semana 1 de agosto de 2022, e a partir da semana 2, a gente observa que o valor médio do PLD volta a decrescer. Essas oscilações que a gente tem observado nas primeiras semanas de agosto e também nas semanas de julho de 2022, elas são justificadas também pelas oscilações nas condições hidrometeorológicas do Sistema Interligado Nacional. Mas a gente pode trazer como ponto de destaque, como justificativa, principalmente o caso do Submercado Sul. Para essa semana em especial, a primeira semana de agosto de 2022, também vale pontuar que ela figura aqui no nosso gráfico como a semana em que a gente observa o valor mais elevado de média semanal de PLD, estando em 110,92, e para o caso da última semana registrada, que é a 2ª de agosto, o valor médio do PLD foi para 91,03. Aqui nessa tabela acima, no canto direito superior, a gente tem os valores médios para a primeira semana de agosto e para a 2ª semana de agosto, para todos os submercados. Para o caso do Sudeste, Sul e Norte, a gente observa que para a primeira semana de agosto a gente ficou com R$ 110,92 por megawatt-hora. A única exceção seria no caso do submercado Nordeste, em que a gente observa o valor de R$ 110,9 por megawatt-hora. Já para o caso da 2ª semana de agosto, a gente observa que os 4 submercados permaneceram acoplados com um valor médio, né, de R$ 91,03 por megawatt-hora. Quando a gente faz a comparação entre esses valores, a gente observa que a variação entre a 2ª semana e a primeira semana
ficou em algo em torno de menos 18%. Bom, agora entrando efetivamente no modelo Decomp, aqui a gente traz a decomposição da função de custo futuro para a segunda semana operativa de agosto de 2022. E como destaque, a gente pontua aqui nessa decomposição que a atualização das vazões e dos armazenamentos foram os principais fatores que impactaram na variação do valor da função de custo futuro do Decomp. Para o caso das vazões, a gente observa que essa atualização impactou de forma a reduzir o valor da função de custo futuro e a variação atrelada a essa atualização é de menos R$ 8,09 por megawatt-hora. Aqui na tabela ao lado, para compreender o porquê dessa variação, a gente traz em resumo uma comparação da ENA mensal de agosto de 2022, sendo a ENA calculada com os dados da RV0 e dados da RV1. Quando a gente faz a comparação desses valores para o caso do Sistema Interligado Nacional, a gente observa o quê? Uma variação positiva de 3%, e quando a gente abre por submercado, a gente observa que o submercado que mais impactou seria, no caso, o submercado Sudeste, que está atrelado a uma variação também positiva de ENA de 4%. Bom, voltando a falar das variáveis, do impacto da atualização das variáveis no valor da função de custo futuro, agora a gente traz como destaque também a questão do armazenamento, só que de forma contrária ao que foi observado para o passo de vazões, a atualização do armazenamento contribuiu com a elevação do valor da função de custo futuro do Decomp. E a variação atrelada a essa atualização do armazenamento é de R$ 2,85 por megawatt-hora. Bom, de forma resumida, a gente também está trazendo nessa tabela, no canto direito superior, uma comparação da média da função de custo futuro do Decomp, né, para a primeira semana de agosto e segunda semana de agosto. A gente observa que, para o caso dos 4 submercados, Sudeste, Sul, Nordeste e Norte, a gente tinha um valor de R$ 97,91 por megawatt-hora na primeira semana, ou seja, valores acoplados, e na segunda semana a gente observa uma redução, ou seja, foi para R$ 90,27 por megawatt-hora. Em termos percentuais, essa variação foi de menos 7,8% para o caso de todos os submercados. Bom, já nesse gráfico, a gente volta a falar também do comportamento, né, dos resultados do Decomp, só que agora a gente está analisando a questão do armazenamento no Sistema Interligado Nacional. Aqui a gente traz os valores para a segunda semana de agosto, em que a gente tem os valores que foram previstos, que estavam em 66,4% da ERM máxima, enquanto que o realizado ficou em 65,9%, o que equivale a uma variação em pontos percentuais de menos 0,5%. Quando a gente abre esses valores por submercado, a gente observa o quê? Que no caso do submercado Sul, Nordeste e Norte, as variações calculadas são negativas, enquanto que a única exceção configura como sendo o submercado Sudeste, em que a variação ficou em 0. Dando continuidade, agora a gente fala sobre o fluxo de intercâmbio. Aqui a gente traz um diagrama para cada uma das condições de carga, carga pesada, média e leve, e a gente pontua que os limites de exportação não foram atingidos e os valores da função de custo futuro do Decomp não desacoplaram entre os submercados. E a título de informação, a gente observa que para a condição de carga pesada, esse valor da função de custo futuro ficou em R$ 91,45 por megawatt-hora, já para a condição de carga média ficou em 90,41 e, por fim, na condição de carga leve, ficou em R$ 89,26 por megawatt-hora. Bom, finalizando a segunda semana, agora a gente volta a falar do mês de agosto, só que agora focando na terceira semana. Então, aqui a gente traz novamente a decomposição, né, do modelo Decomp, da função de custo futuro, e destaca quais foram as variáveis que mais impactaram
na atualização do valor dessa função de custo futuro. E, novamente, a gente pontua que seriam as vazões e o armazenamento. Para o caso das vazões, a gente observa que a atualização dessa variável contribuiu com a redução ou impactou o valor da função de custo futuro do Decomp de forma a reduzi-la. E a variação atrelada é de menos R$ 20,37 por megawatt-hora. Para entender um pouco do porquê desse impacto no valor da função de custo futuro do Decomp, eu trouxe aqui uma tabelinha em que justamente a gente tem um resumo com as atualizações da ENA mensal de agosto de 2022, sendo que na primeira coluna a gente tem essa ENA calculada com os dados da RV1, quer dizer, a gente tem uma comparação da ENA mensal de agosto calculada com dados da RV2 menos aquela que foi calculada com os dados da RV1. Então, se a gente observar aqui os valores, para o caso do Sistema Interligado Nacional, a variação de ENA mensal, que foi calculada em pontos percentuais, foi de 16%, ou seja, 16% positivo. E quando a gente abre esses valores por submercado, a gente observa aqui para o caso do Submercado Sul, a gente encontrou uma variação expressiva de 53%, o que acaba justificando esse resultado que a gente obteve ao avaliar o impacto das vazões no valor da função de custo futuro. Bom, passando para o próximo elemento, agora a gente foca na questão do armazenamento e a gente observa o que a atualização dessa variável acabou contribuindo com a elevação do valor da função de custo futuro do modelo Decomp. E essa variação, esse impacto, ele está traduzido aqui como sendo de R$ 1,83 por megawatt-hora. Por fim, a gente traz aqui novamente aquela tabela em que a gente faz a comparação entre os valores médios da função de custo futuro do Decomp, que foram calculados, né, para a segunda semana de agosto, que estava em R$ 90,27 por megawatt-hora. Já no caso da terceira semana de agosto, a gente observa aquela redução que foi comentada anteriormente, sendo que ficou em R$ 70,77 para o caso de todos os submercados. E quando a gente faz a comparação dos valores calculados para a terceira semana com relação aos valores da segunda semana, a gente observa que essa variação é negativa e bastante expressiva, de menos 21,6%. Bom, dando continuidade, agora a gente volta a falar sobre o armazenamento do Sistema Interligado Nacional, só que agora focando na terceira semana de agosto de 2022. Aqui nesse gráfico, novamente, a gente traz uma comparação entre a previsão que foi feita para a semana 3 e o valor realizado. A previsão estava em 64,7%, da EARM máxima, enquanto que para o caso do realizado ficou em 64,5%. E a variação associada é de menos 0,2%. Quando a gente abre esses valores por submercado, a gente observa que a variação calculada para o Sul, para o Nordeste e para o Norte são variações negativas em megawatt-mês, enquanto que para o caso do submercado Sudeste, a gente observa uma variação positiva de 205 megawatt-mês. Só que quando a gente faz o balanço, né, a contribuição, leva em consideração a contribuição de todos os submercados, a gente observa que, para o caso do Sistema Interligado Nacional, o que prepondera é a contribuição desses três, ou seja, a gente tem, no total, uma variação negativa. Bom, voltando a falar sobre a questão do fluxo de intercâmbio, aqui a gente novamente traz aqueles diagramas, só que agora para o caso da semana 3 de agosto de 2022, e a gente pondera ou pontua, né, que no caso da condição de carga pesada, os valores da função de custo futuro do Decomp não desacoplaram, e a gente observa um valor de R$ 72,18, né, reais por megawatt-hora. Já para o caso da condição de carga média, a gente observa que o limite do FNS foi atingido, né, onde a gente tem o valor de 4.100, só que os valores da função de custo futuro do Decomp também não desacoplaram,
e esse valor ficou em torno de R$ 71,29 por megawatt-hora. Já para o último diagrama, que a gente tem os resultados associados à condição de carga leve, a gente observa também que não houve desacoplamento, né? E o valor da opção de custo futuro foi idêntico para o caso dos 4 submercados, sendo valorado em R$ 69,41 por megawatt-hora. Bom, já aqui a gente traz a curva de oferta e demanda dos submercados, também associadas à semana 3 de agosto de 2022. Com relação à oferta, a gente traz o empilhamento, né, a contribuição das usinas não simuladas individualmente, a inflexibilidade do parque de termoelétricas, a inflexibilidade do parque de hidrelétricas e a oferta hidro e térmica. Como destaque, a gente traz o ponto de cruzamento da curva da carga com a curva de oferta e o valor da água que foi calculado, que ficou em R$ 70,77 por megawatt-hora. Por fim, a gente traz aquela tabela de praxe, né, em que a gente tem um resumo de quais são as indicações de despachos de usinas termoelétricas AGNL no DEC da semana 3 de agosto de 2022, modelo DECOMP. Então, a gente observa aqui que a única usina que tem uma indicação de despacho antecipado é a usina de Santa Cruz Nova, em que ela tem despacho antecipado para todas as semanas, né, desse horizonte, do dia 13/8 a 19/8, o despacho antecipado, a indicação, né, fica em 42,2 megawatt médio para os 3 patamares de carga. Já para o caso da semana que vai do dia 20 ao dia 26/8, esse valor sofre uma elevação, saindo de 42 para 67,7. Para o caso da semana que inicia no dia 27 do mês 8 e vai até o dia 2 do mês 9, a gente observa novamente uma elevação, saindo de 67 para 77,5 megawatt média. Já para as semanas que iniciam no dia 3/9 e vão até o dia 30/9, novamente a gente observa uma elevação, saindo de 77 para 111,2 megawatt médio. E, por fim, a gente observa que para as semanas que iniciam no dia 1/10 e vão até o dia 14/10, novamente a gente tem uma elevação, saindo de 111 para 231,1 megawatt médio para todos os patamares. Com relação às demais usinas, que é Luiz OR de Melo, e Porto de Sergipe, a gente observa que não existe indicação de despacho. Então, agora eu vou passar a palavra para o Eduardo, que ele vai dar continuidade à apresentação. Só um segundo, Eduardo. Eu estou te procurando aqui que eu vou passar o controle. Achei. Tranquilo. Pronto. Tá bom, obrigado. Eu que agradeço. Vou pegar aqui o laser point. Então tá, obrigado, Sanaé. Continuando aqui, né? Então, como a gente apresenta, né, nos últimos meses, né, a gente está apresentando aqui a variação dos combustíveis, né? Então, ao longo desses últimos anos, pegando 2019 até agora 2022, a gente vê esse comportamento dos índices, né? A gente está vendo essa elevação, né, das cotações muito, né, atrelado a esse contexto geopolítico desses fatos, né, desses fatos recentes. Então, a gente pegando aqui a perspectiva desses últimos meses, né? Então, a gente está comparando as cotações de junho com julho, né? Que vai influenciar agora nesse PMO que influenciou nesse PMO de agosto. Então, a gente pegando aqui as variações de combustível, a gente vê que a gente teve uma elevação do índice aqui do JKM, né? Que é um índice atrelado ao mercado asiático, do gás natural. Também a NYMEX também que teve essa elevação de 32,6. Em relação às outras cotações que teve elevação, a gente também cita aqui o carvão mineral, que teve essa elevação de 6,5. Já também vale citar a questão do câmbio também, que teve essa elevação nesse mês, aí comparando junho com julho. As outras cotações a gente teve redução, né? A maior redução que a gente tem que ser no caso do óleo diesel, que seria essa curva laranja aqui, que tem essa queda para esse mês. Em relação ao óleo combustível também a gente vê uma queda de 6,9 e do P-Brent, né, que é o barril de petróleo, de 8,9, que seria essa curvinha aqui mais cinza. Então essa perspectiva, né, das cotações de combustíveis para esse mês, né, comparando junho com julho, né, a gente tiver essa perspectiva influenciando lá no reajuste CVU.
passando aqui no seguinte slide, a gente pegando essa perspectiva dos combustíveis, né, o que aconteceu aqui em relação à revisão do CVU, que a gente teve, que foi divulgado, né, pela CCE lá no dia 3, na quarta-feira, e utilizado a partir da revisão 1. Então, os índices, né, utilizados, os efeitos dela, a gente consegue ver que, olhando aqui na pilha térmica, aqui do lado direito, a gente tem em vermelho a pilha térmica, né, dessa revisão 1, né, e em pontilhado a gente tem a pilha térmica da revisão 0. Então, a gente comparando, a gente consegue ver que tem realmente que o efeito aqui das cotações, esse pilha ficou um pouco mais cara, né, justamente devido a essa elevação dos custos do CVU, também atrelado a essa disponibilidade de cada revisão. Aqui do lado esquerdo a gente deixa de consulta, né, então a gente apresenta as usinas, né, o CVU utilizado na revisão 0 e o CVU, né, utilizado na revisão 1, né, e as suas diferenças. Então a gente vê que as maiores diferenças, né, que são aqui destacadas aqui em vermelho, justamente são usinas a gás, né, que está atrelado ao índice do NYMEX, né, que teve aquele aumento de 32%, e do JKM de 36%. Então foi as usinas que fizeram essa diferença na tabelinha aqui. Seguindo aqui. Então aqui a gente mostra a perspectiva no mês de agosto, né? Então aqui seria o que a gente tem até esse momento, né, das cotações, né? Então na linha contínua seria justamente os valores, né, utilizados nas revisões passadas. Então a gente tem maio, junho e julho, né? E já na ponte diária seria justamente as cotações diárias. Então a gente vê a tendência que está acontecendo para até esse mês de agosto, que vai influenciar no reajuste civil na próxima revisão, na revisão de setembro. Então a gente vê em relação ao JKM, né, que seria essa curva aqui em rosa, a gente vê que segue a tendência de subida, que influenciando assim na cotação dessas usinas, né, ali do PCS e outras usinas ali que usa esse índice na próxima revisão. Também vale destacar também em relação aos outros índices, que também estão uma tendência de queda, né, nesses últimos dias, que aí vai contribuir nessa próxima revisão. O câmbio também está uma perspectiva de queda. Nesse caso aqui, o câmbio está com 3,9. Seguindo aqui, né, essa questão da revisão do CVU, né, essa questão da revisão do CVU que teve para a revisão no PMO de agosto, né, então uma das influências foi a questão da troca de penalidade que aconteceu. Então, só relembrando, né, o conceito, né, penalidade, ela fica registrada lá no bloco HE, né, lá no arquivo da DGER, ela é calculada cada revisão conforme o CVU, né, então a metodologia está nessa nota técnica aqui, né. Então, relembrando como se calcula isso, né, então a gente tem que se atentar, né, o maior valor do CVU, né, disponível ali no horizonte do Decomp. Pegando esse maior CVU, a gente faz um produto, né, com esse fator de 1,05. A gente pegando um exemplo aqui, a gente pegar esse CVU aqui de 4.166,48, fazendo esse produto a gente chega no valor de 4.187,32. O conceito aqui, a gente só tem que levar em consideração que tem que pegar o primeiro múltiplo, né, de 10 aqui. Então, nesse caso aqui, ficaria esse 4.190, né? Então, essa aqui é só a regrinha que é utilizada, né, a metodologia. Então, aqui a gente pegando só o contexto, né? Então, lá no PMO de agosto, né, lá na revisão 0, a gente, analisando os CVUs disponíveis no Decomp, o maior CVU naquele momento era o CVU das usinas do PCS, né? No caso, seria a Luiz Orlemella, Viana e Povoação, que são lá do PCS. Naquele momento, o CVU deles, né, era de 2.836,32. Aplicando a penalidade, né, aí ficou, né, para a revisão 0, esse valor de 2.900, né, de penalidade. Com a revisão do CVU, que a CCE divulgou na quarta-feira, né, esses CVUs dessas usinas sofreram reajuste, né, muito atrelado lá ao JKM, né, que teve aquela elevação, né, de 36%. Então, essa elevação influenciou no reajuste do CVU, né, implicando nessa troca de penalidade. Então, o CVU dessas usinas passou a ser 4.167,48, né, fazendo o cálculo da penalidade, né, que fica válido a partir da revisão 1, né, do PMO de agosto. Esse vai ser o maior CVU, né, disponível no DEC até esse momento, então a penalidade passa a ser esse valor de 4.190. Tá. Passando aqui a apresentação. Cássio, né, Cássio? Isso aí, Eduardo. Então vou te procurar aqui. Acho que foi, né? Foi sim. Obrigado. Então, a gente começa aqui com o acompanhamento do PLD para o mês de agosto. A gente inicia
com a primeira semana do mês de agosto, com o balanço energético do SIM, visto pelo modelo D100 da CCE. Então, esse aqui é o gráfico do balanço energético. A gente traz aqui o percentual dos aproveitamentos utilizados pelo modelo D100 para essa semana. Começando aqui na parcela da base, né, da geração térmica, um total de 6% com geração ali de 6% do total médio semanal, a parcela em amarelo da geração das não simuladas individualmente no 5, 26% do total médio, 18.290 megawatts médios. Quando a gente compara esse valor que é atualizado todos os dias para o modelo D100, a gente tem valores abaixo da geração média dos últimos 5 anos, que é o dado ali aplicado nos outros modelos, que é de 21.796 megawatts médios para o mês de agosto. Na comparação percentual, a gente tem 84% considerado no D100 para essa semana. E, por fim, a geração hidráulica com 67% do total médio, ou 46.606 megawatts médios. A carga considerada nessa semana para o modelo D100, que também é atualizada diariamente, foi de 69.221 megawatts médios, muito próxima à carga considerada para o modelo Decomp, para essa mesma semana, que foi de 69.143 megawatts médios. Aqui a gente traz mais detalhes, a parcela das não simuladas individualmente para essa semana, destacando os totais médios diários aqui em cima, e aqui na tabela inferior a separação por fonte e seus respectivos percentuais. Então aqui, nessa semana, a gente tem 15% de IPCH, 25% de IPCT aqui em laranja, fotovoltaica 7% do total médio e eólica tem essa oscilação aqui ao longo dos dias, 53% do total médio, que foi para essa semana de 18.290 megawatts médios, como a gente viu no slide anterior. E por fim, para essa semana, a gente traz a curva do PLD, acoplado praticamente em todos os horários, nos 4 submercados, com exceção da carga mais baixa aqui do dia 1 de agosto, que a gente teve montantes eólicos elevados no Nordeste. A gente destaca também para essa semana os valores de PLD Vale e PLD Pico. O Vale ocorreu no domingo, aqui está errado a hora, foi durante a manhã, no dia 31 de julho, no valor de R$ 99,01 reais por megawatt-hora, e o pico ocorreu no dia 3 de agosto, às 18 horas, no valor de R$ 130,73 reais por megawatt-hora. Quando a gente olha aqui a curva da função de custo futuro do modelo Decomp, a gente vê o PLD sempre acima dessa curva do Decomp, e uma elevação em torno de R$ 15 reais por megawatt-hora no PLD a partir do dia 3 de agosto dessa semana. Né? Essa elevação foi motivada pela mudança de acoplamento com o modelo Decomp. Então, a gente tem os cortes que acoplaram no D100, os cortes do Decomp acoplaram no D100, um grupo de cortes do dia 30 até o dia 2, e esses cortes mudaram, digamos assim, a partir do dia 3, o que motivou essa elevação do PLD a partir do dia 3, em torno de R$ 15 reais por megawatt-hora. E aqui na tabela inferior a gente deixa os dados médios do PLD, máximos e mínimos ali por submercado, e o valor médio visto pela função de custo futuro do modelo Decomp. Passando agora para a segunda semana de agosto, a gente traz aqui as mesmas informações, iniciando com o balanço energético do modelo D100 da CCE. Na base, a gente tem 6% do total médio composto por geração termoelétrica, geração das usinas não simuladas individualmente, 18.743 megawatts médios, 27% deste total médio, ainda abaixo da média dos últimos 5 anos, no mês de agosto, 86% na comparação percentual, e por fim, a geração hidráulica, que faz aqui o acompanhamento da carga, faz o fechamento da carga com 67% do total médio, 46.258 megawatts médios. E a carga para essa semana de 69.207 é ligeiramente superior à carga para esse mesmo período considerado no modelo Decomp, que foi de 68.526. Trazendo de novo aqui a parcela das usinas não simuladas individualmente no SIM, separado por fonte, destacando aqui os montantes médios. Aqui é só destaco aqui, tem um erro aqui no dia 8, né? não são 30 gigawatts médios, né? Seriam 20. E aqui abaixo a gente deixa os montantes por fonte, montantes médios por fonte, 14% de PCH, 24% de PCT, fotovoltaica 7% do total médio, e eólica, né, com montante ali expressivo, 55% ou 10.393 megawatts médios. E por fim, o PLD,
Aqui a gente tem a curva do PLD acoplado nos 4 supermercados durante todo o horizonte semanal, destacando o vale, o pico da semana. O vale ocorreu às 2 horas do domingo, no valor de R$ 84,65 por megawatt-hora, e o pico R$ 101,40, ocorrido no dia 10 de agosto, às 18 horas. E aqui os valores médios vistos pelo Decomp e pelo DCEM, né, valores próximos, acima, no caso do DCEM, a gente nota que o acompanhamento que o DCEM ele é mais sensível ali com relação às modificações ali da carga ao longo do dia, sobretudo ali a carga líquida. 97,27 para os 4 supermercados é o CMO visto pelo Decomp, e 91,03 pelo DCEM, que seria o PLD. E por fim, a semana corrente, a gente tem os dados do modelo DCEM até o dia 17 de agosto. A semana iniciou no sábado, no dia 13 de agosto, e são com esses dados que a gente vai seguir com os resultados. Então, o balanço energético do SIM, a gente tem 63% de geração hidráulica, geração termoelétrica, 5% do total médio, e daí estão simulados individualmente. A gente tem valores superiores às semanas anteriores, 21.436 megawatts médios, muito próximo à média dos últimos 5 anos. 98% da comparação percentual. E a carga média para essa semana, considerando estes 5 dias, é de 66.944 megawatts médios, próximo, né, ligeiramente abaixo da carga média vista pelo Decomp, que é de 69.323 para essa terceira semana de agosto. Trazendo a geração das usinas não simuladas individualmente no SIM, a gente destaca aqui os montantes médios, montantes ali sempre acima dos 20.000 megawatts médio em todos os dias, e destacando as parcelas por fonte: 10% de PCH, 20% de PCT, 6% de fotovoltaica, e eólica cresce em relação às semanas anteriores, 63% deste total semanal, considerando 5 dias. E por fim, a curva do PLD, acoplado nos 4 supermercados, para essa semana, destacando o vale e o pico. O vale também correu no domingo, no valor de R$ 57,07 por megawatt-hora. Então, se a gente tem uma redução do PLD em relação às 2 semanas anteriores de agosto, e o pico de R$ 82,74 por megawatt-hora, ocorrido no dia 16 de agosto, às 18 horas. Na comparação com a curva do Decomp, que é sinalizado aqui do supermercado Sudeste em cinza, a gente tem uma média de R$ 70,77 por megawatt-hora de CMO, e a média até então do PLD é de R$ 69,09 por megawatt-hora. Agora a gente resgata um slide que a gente trouxe no nosso último encontro, relativo à previsibilidade para o cálculo do PLD, que o Humberto também já apresentou anteriormente no dia de hoje. Seria com relação à representação da propagação de defluência da Algaia Baixo Iguaçu e a estação fluviométrica da Régua 11. Então, a gente tem feito esse tratamento de previsibilidade para o DCEM ao longo do mês de agosto. Então, está sendo considerado pelo ONS o tempo de viagem de defluência de Baixo Iguaçu até Régua 11, utilizando o método de propagação. Então, a partir do mês de agosto, está sendo considerado dessa forma pelo ONS. Esta é uma melhor representação frente à modelagem da defluência da Algaia Baixo Iguaçu até Régua 11 por translação, que era o que era feito até o PMO passado. A CCE vai considerar esse método de propagação, esse método de defluência ali por propagação de Baixo Iguaçu para a Régua 11 a partir do PMO de setembro. Até então, é mantido digamos assim, o método anterior, que seria por translação. Então, aqui a gente tem onde são feitos os tratamentos, então, e os arquivos impactados. Então, a gente tem o arquivo curva-tviage.dat, né, em que não é considerada a curva de propagação da Algaia Baixo Iguaçu até Régua 11, então a gente comenta esse dado, no caso da CCE. No arquivo cotas R11.dat também é feito um ajuste da cota da Régua 11 para os períodos anteriores ao início do estudo, que considera a propagação da defluência de Itaipu para a Régua 11, então método de propagação, e translação da Algaia Baixo Iguaçu à Régua 11. Então, esses valores são fornecidos pelo ONS diariamente para a gente. Um outro tratamento é no registro TVIAGE do arquivo entidades.dat, e a gente retorna o que era utilizado até então, ou seja, um tempo de viagem de 17 horas, e aqui a flag 1 relativo à translação. E por fim, no registro R11 também do arquivo entidades.dat, a gente pega a última meia hora
no arquivo cotas R11.dat, ou seja, o período anterior ao início do estudo, e coloca como cota inicial do dia do DEC, neste campo aqui do registro R11, do arquivo entidades.dat. Agora a gente traz as inconsistências para o cálculo do PLD, a gente traz para esse encontro duas inconsistências e os impactos do modelo D100. A primeira, impacto do arquivo entidades.dat. Então, as restrições de vazão defluente remanescente ou vazão sanitária são representadas no DEC do modelo D100 de forma geral por meio de restrições de divertimento mínimo no arquivo operoh.dat. Entanto, foi identificado que as seguintes restrições de vazão remanescente estavam sendo consideradas equivocadamente no bloco de taxa de desvio de água, bloco DA, no modelo D100, relativo ao TI do modelo DCOMP, do arquivo entidades.dat, representando duplicidade dessas restrições. Então, então, as correções foram implementadas a partir do DEC do dia 30/7. Então, basicamente, os arquivos impactados o arquivo entidades.dat, mais especificamente o registro DA, o D100, em que foram retirados todos esses dados de vazão vertida remanescente e de vazão remanescente e de vazão vertida mínima, que estão sendo considerados já sempre foram considerados no arquivo operoh.dat, estavam também sendo considerados aqui no bloco DA, ou seja, duplicando essa mesma informação. Então, a gente traz aqui o caso do dia 30/7, o arquivo oficial, um trecho ali, digamos assim, do arquivo oficial, e as usinas impactadas, né? Então, a gente teve aqui essas 7 usinas foram as usinas impactadas, e o caso oficial e o caso retirando estes dados referentes ali a FSARHs, referente aos FSARHs que já são contemplados no arquivo das restrições hidráulicas do arquivo operoh.dat. Então, o caso oficial e o caso ajustado. E aqui abaixo a gente traz os impactos do PLD. Nessa tabela do lado esquerdo, a gente tem a maior diferença absoluta em cada um dos dias, então foram simulados último dia da inconsistência, foi dia 29, e alguns dias anteriores. Então, a gente nota que o maior impacto em módulo foi de 44 centavos, ocorrido aqui no dia 28 de julho, e quando a gente olha a média do PLD, a gente não tem impactos significativos em nenhum desses dias simulados, então varia ali de até mais ou menos 2 centavos. O impacto no PLD. E a próxima inconsistência que a gente traz impacta o arquivo operoh.dat. Então, seria aqui a intervenção cadastrada sobre o SGI 42.219, válido do dia 8 de agosto às 8 horas até o dia 18 de agosto às 9 horas, informa que a vazão vertida máxima para a operação da OHI Carapava, neste período, é de 11.917 metros cúbicos por segundo, representado no modelo D100 por meio do FSARH 3092. De forma equivocada, o FSARH foi de forma equivocada, eu acabei esquecendo de pegar o laser, né? Então, de forma equivocada, o FSARH foi cadastrado com vigência entre 8 e 9 horas do dia 8, foi considerado nos DECs do D100 dos dias 7 e 8. Essa informação, após identificação da inconsistência, o FSARH número 3092 foi compatibilizado com o SGI, sendo corrigido no D100 a partir do DEC do dia 9. Ou seja, foi corrigido a primeira informação de data final, né, que antes estava sendo considerado até o dia 8 e ao invés de ser considerado até o final do horizonte da semana. E, adicionalmente, o valor de vazão vertida foi cadastrado inadequadamente em todos esses dias, foi cadastrado com valor de 11.916 ao invés de 11.917. Então, aqui a gente traz o impacto no arquivo, o arquivo operoh.dat, mais especificamente no DEC do dia 7, aqui seria 7 de agosto, não 7 de julho, como está marcado aqui, e as modificações feitas no arquivo, né? Então, a data inicial da intervenção e a data final não é no dia 8 às 9 horas, e sim até o final do horizonte da semana, e o valor não é de 11.916 metros cúbicos por segundo, e sim de 11.917. A gente não tem impactos significativos no PLD, tanto quanto a gente olha a maior diferença absoluta horária, quanto a gente olha quanto a média do PLD nesses dias que a gente teve a inconsistência. A maior diferença foi no dia 10 de julho, de 7 centavos, de maior diferença absoluta de menos 1 centavo. Desculpa, é maior diferença absoluta e maior diferença média diária de menos 1 centavo. Com relação ao preço dessa
desse mês de agosto é isso, e eu passo a palavra agora para dar continuidade para o Rodrigo Moraes. Olá, boa tarde a todos. Então, eu vou apresentar agora o histórico e o comportamento do PLD, tanto para o caso oficial quanto com os aprimoramentos da CEPAMP do período sombra. Então, para o caso oficial, como a gente pode observar aqui para o submercado Nordeste, houve uma tendência de alta para o mês de julho, observando um incremento de aproximadamente R$ 9,00 na média em relação ao ano de 2022, se comparado aos meses anteriores, onde o PLD estava no piso. Agora, se esse mesmo horizonte, deixa eu ver se eu consigo pegar o laser aqui. Não. Agora, para esse mesmo horizonte para o ano de 2021, a gente pode perceber um decréscimo bastante significativo, onde para 2021 esse mesmo período estava com preço próximo ao limite superior, e, no entanto, agora para 2022 ainda está próximo ao limite inferior, mesmo que a gente consiga observar um incremento positivo aqui, mas ainda considerado marginal. De acordo com os dados apresentados agora nos últimos slides pelo Cássio, a tendência também é de um incremento para a média do mês de agosto. Para todos os outros mercados, essas informações continuam sendo válidas, pois os mercados estão acoplados. Como a gente pode observar, para esse horizonte aqui à frente não ocorre mudanças significativas e os valores na média continuam iguais, mantendo toda a análise que já foi feita para o Sudeste, para o Sul, para o Nordeste e para o Norte. Agora, considerando os aprimoramentos do PLD para o janeiro de 2023, vamos reviver o que realmente muda nesse horizonte. Então, a gente vai mudar para janeiro de 2023 a geração de cenários hidrológicos, que atualmente a gente utiliza o modelo matemático PARPE, e passará a ser PARPA. Os critérios de parada do New Wave, a gente vai aumentar o número de iterações máximas, que hoje é 30, e ele é 45 e vai passar a ser 50. E a convergência ela vai ser dada a partir de 6 iterações consecutivas com delta de ZINF abaixo de 0,1. Os parâmetros CEVAR também serão atualizados para o par 2535. E agora eu vou mostrar os resultados do backtest que vem sendo realizados desde o início desse ano de 22. Importante ressaltar nesse momento que para esse estudo de backtest não está acontecendo o acoplamento dos estados iniciais de armazenamento nem estados termoelétricos. Ou seja, não existe o acoplamento, não estão acoplados, né? Então, esses dados estão atualizados até a data de ontem, do dia 16/8, sem aplicação de limites. Nós podemos observar que o PLD médio para o norte do Sombra é de aproximadamente R$ 72,00 por megawatt-hora, enquanto o oficial está aproximadamente R$ 24,00 por megawatt-hora. Esse mesmo comportamento é observado também para o Nordeste. No entanto, para o Sudeste e para o Sul, o PLD médio do Sombra está em aproximadamente R$ 144,00 por megawatt-hora e o PLD médio oficial para esse horizonte de estudo, de janeiro de 22 a agosto até o dia 16/8, é de R$ 38,00 por megawatt-hora. Considerando agora a simulação como um todo, a geração média adicional nesse período é de aproximadamente 498 megawatt médio. Agora, se para esse mesmo estudo forem aplicados os limites do PLD, a gente pode perceber uma diferença na alteração, uma diferença nas médias, onde para o Nordeste, para o Norte, ocorre o PLD médio sombra fica em aproximadamente R$ 104,00 por megawatt-hora e o PLD médio oficial em R$ 59,00 por megawatt-hora. Agora, para o Sudeste e para o Sul, esse incremento é um pouco maior. O PLD médio sombra é de R$ 148,00 por megawatt-hora e o PLD médio oficial R$ 60,00 por megawatt-hora, mantendo o mesmo comportamento quanto à geração térmica adicional, de 498 megawatt médio. E agora, a disponibilização desses decks é feita via site CCE, então a gente consegue, através do link do deck de preço, baixar todos os decks do Sombra para todos os modelos, do New Wave, do Decomp e do D100. E esses decks eles são atualizados semanalmente. Toda sexta-feira a gente atualiza os decks que são necessários às datas, né? É sempre uma atualização do Decomp e do New Wave, do Decomp e do D100, e mensalmente uma atualização do New Wave também às sextas-feiras. Então, volto a palavra agora para o Cássio para que ele continue o estudo de projeção do PLD.
Obrigado, Rodrigo. Vou esperar o controle, chegou. Então, o que a gente traz aqui é a atualização da projeção. Então, a gente, começando aqui, a gente ressalta que a responsabilidade exclusiva dos agentes de mercado e dos demais interessados, obtenção de outros dados e informações, realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação e comerciais, assunção de compromissos e obrigações de quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condições, e não cabe atribuir à CCE qualquer responsabilidade para a tomada de decisões administrativas e empresariais relacionadas a este tema. Em relação às metodologias da projeção, a gente tem a metodologia de projeção de ENA, que é feita por meio de redes neurais artificiais, e para isso é utilizado a transformação logarítmica, e a metodologia da simulação dos casos é a simulação encadeada dos modelos de Wave e Decomp. O que a gente deixa aqui para informação ali o fluxograma do processo da transformação logarítmica, utilizada para a obtenção da ENA por redes neurais artificiais. Aqui o encadeamento das redes neurais. E aqui o encadeamento, processo de encadeamento da simulação New-Wave e Decomp. Passando agora para os resultados da projeção, a gente começa com as premissas, a gente traz aqui 6 casos, começando aqui com o caso VE, que considera o valor esperado da realização da ENA de agosto, a primeira sensibilidade, o limite superior, no caso do nosso limite superior, considera a realização da ENA de agosto de limite superior, nosso caso de limite inferior, que considera o limite inferior da realização da ENA de agosto. A sensibilidade número 3, a gente vem já apresentando nos últimos encontros o dado de ENA considerado como se fosse a média dos últimos 3 meses, a média observada dos últimos 3 meses por supermercado. Então, sensibilidade número 3, a gente considerando isso, né? Então, a gente tem um Sudeste com 70%, que são valores arredondados. O Sul foi fixado na MLT, o Nordeste em 70% da MLT e o Norte 80%. Sensibilidade número 4 é o mesmo caso da sensibilidade número 3 com o Sudeste pior, considerando 60% da MLT para o Sudeste. E a última sensibilidade seria o caso VE, ou seja, o caso da projeção do PLD, sem considerar a questão ali da atualização da carga de acordo com a segunda revisão quadrimestral da carga. Todos os casos aqui, com exceção do caso 5, considera a nova carga a partir ali de setembro. E todos os casos consideram, aliás, como já foi dito, a simulação encadeada, modelo New-Wave Decomp, despacho sempre por ordem de mérito, a gente não tem indicação de despacho fora do mérito atualmente, e consta ali os aprimoramentos do GT Metodologia CEPAMB a partir de janeiro de 2023, que seriam para PA, a alteração dos critérios de parada para a convergência do New-Wave e o CEVAR 2535. Agora a gente traz os resultados, começando com o Sudeste e o caso VE. Assim como nas simulações da projeção anterior, a gente tem o PLD sempre no piso, a projeção que a gente traz aqui inicia em setembro, então a gente tem aqui todo o horizonte no piso, R$ 55,70 por megawatt-hora. Em termos de CMO, apenas setembro, com valores acima ou consideravelmente acima de R$0 por megawatt-hora, todos os outros meses ali com valores muito próximos ou iguais a zero. E agosto fechando em R$82 por megawatt-hora. Nesta condição, a gente teria um fechamento de 2022 de R$ 59,34 por megawatt-hora e o 2023, considerando esse horizonte até outubro, no piso. Agora a gente já direto traz a comparação com a nossa última sensibilidade, que é o caso VE sem a consideração da atualização da segunda revisão quadrimestral da carga, ou seja, a gente só tem a diferença ali, a carga utilizada, que para o ano de 2022 é uma carga inferior àquilo que foi considerado nas demais projeções, mas a gente nota aqui que não temos variação nenhuma no PLD, considerando essa carga inferior como esperado. Então, nem também variações significativas em termos de CMO. Então, considerando este cenário, a gente tem
tanto a média de 2022 como 2023 iguais ao caso anterior. Agora a gente traz o caso do limite superior. Daí, né, a gente tem valores de CMO ainda inferiores àquilo que a gente viu nos outros dois casos, e, consequentemente, PLD também no piso, configurando ali os mesmos valores médios nesta condição do caso VE, que seria 59,34 para o ano de 2022 de média e para o 23, 55,70. O mesmo a gente nota aqui para o caso LI, para o ano de 2022, a gente tem valores ali de CMO fora de zero, né, sobretudo ali no segundo ano, só que todo o horizonte de 22 a gente configuraria nesta condição da simulação do limite inferior piso, e em 2023 apenas um mês saindo ligeiramente do piso, R$ 58,00 por megawatt-hora, em julho. Então, uma modificação bastante pequena em relação aos outros dois casos, 22 nessas condição, né, 22 finalizaria com 59,34 de média e 23 com 55,95 reais por megawatt-hora. Agora a gente traz aquelas outras duas sensibilidades, começando com o caso 70, 100, 70 e 80 em cada um dos submercados. Nessa condição, a gente nota que o setembro com R$ 68,00 por megawatt-hora, retornando ao piso nos próximos meses, saindo do piso apenas no começo do ano de 2023, em fevereiro e março com R$ 64,00 e R$ 60,00 por megawatt-hora, e no final do horizonte da projeção, que vai estar em outubro, também no valor de R$ 91,00 por megawatt-hora. Nessa condição deste cenário, a gente tem a média de 22 em R$ 60,38 por megawatt-hora, e a média de 23 em R$ 60,57. E, por fim, nosso caso mais crítico que a gente traz da projeção seria o mesmo cenário anterior, com o Sudeste em 60%. Né? Então, 60% no Sudeste, 100% no Sul, 70% no Nordeste, 80% no Norte. Nesta condição, a gente nota que setembro, a gente também tem valores acima do piso, R$ 81,00 por megawatt-hora, retorna ao mínimo regulatório nos próximos meses e sobe novamente a partir de dezembro e nos meses seguintes, chegando ali ao final do primeiro quadrimestre de 23 em R$ 278,00 por megawatt-hora, né? E dos meses seguintes, valores ora no piso, ora fora do piso. Nesta condição dessa ENA fixa ali, é feita, no nosso caso, por RE, né? Mas no supermercado a gente tem esses valores de MLT, a gente tem a média de 22 em R$ 61,92 por megawatt-hora e 23 em R$ 158,52 por megawatt-hora. Então, que a gente trouxe os resultados para o Sudeste, a gente tem os dados acoplados nos 4 submercados em todas as simulações. Então, aqui, os próximos gráficos seriam referentes aos demais submercados. Então, vou passar aqui rapidamente pelos dados. Então, aqui, submercado Nordeste, por fim, submercado Norte. Aqui a gente traz uma tabela resumo do PLD em cada um dos casos simulados. Agora a gente traz os dados considerados para cada uma das sensibilidades ali que a gente trouxe. A gente traz aqui inicialmente a projeção de ENA considerada. Então, no caso VE, para o SIM, a gente tem uma ENA considerada de 85% em setembro, 88% em outubro, ele fica ali acima da MLT nos meses seguintes e fica ali abaixo da MLT por volta de 90% no começo do ano seguinte e abaixo ali de 80% nos próximos meses de 23. Aqui seria o caso do valor esperado, o caso do limite inferior, desculpa, do limite superior, 99% de setembro, valores ali acima da MLT nos 3 meses seguintes, próximos da MLT até o início do ano de 2023, e valores próximos a 80% da MLT de abril até junho e valores muito próximos ou até acima de 90% da MLT nos últimos 3 meses da projeção, que seria de agosto até outubro. Então, esse aqui é o nosso caso do limite superior. No limite inferior, a gente nota que a curva abaixo das duas curvas anteriores. Então, setembro com 72% da MLT, 77% em outubro, 96% em novembro, e valores ali abaixo de
de 80% até o final do ano. Desculpa, 90% em dezembro e no início do ano abaixo ali de 80%, 74%. E no decorrer do ano seguinte, valores próximos a 70% da MLT, com exceção ali do final do horizonte, com 75 em agosto e setembro. Então, esse aqui seria o caso do limite inferior. A nossa sensibilidade número 3, Sudeste 70, Sul 100, Nordeste 70 e Norte 80. A gente tem esses dados aqui considerados para o SIM, ou seja, valores próximos ali ou abaixo de 80% da MLT em todo o horizonte da projeção. E por fim, nosso último caso, que considera a Sudeste em 60% MLT, então valores, a curva aqui ainda abaixo da curva anterior, com valores próximos a 70% da MLT, considerando o SIM. Aqui a gente traz os mesmos dados apresentados no SIM, agora separado por submercado, a gente só destaca que as curvas são muito próximas à curva que a gente nota no Sudeste, uma vez que é o submercado em ENA, né, do ponto de vista de ENA, preponderante no SIM. Então a gente deixa aqui mais para consulta, aqui seria o caso do valor esperado, que é o caso do limite superior, então a gente nota aqui a curva acima da curva do caso do VE, LI, aqui a gente nota aqui a curva em verde abaixo, 70% no Sudeste, 100% no Sul, 70% no Nordeste e 80% no Norte, é a próxima simulação, e por fim a última simulação, mesmo que o caso anterior, com uma redução no Sudeste em 60% flat. Agora, em termos de energia armazenada, no SIM, a gente traz aqui o fechamento ali de cada um dos meses. Então, na configuração do caso VE, a gente fecharia setembro com 57% de volume, iniciando o período úmido com 53% de armazenamento. E com replecionamento dos reservatórios nos meses seguintes, chegando ali no início do período seco do ano que vem, por volta de 86% de energia armazenada. Para o limite superior, a gente teria um fechamento de setembro em 60% de volume, iniciando o período úmido abaixo ali dos 60% de armazenamento, com replecionamento dos reservatórios até montantes de 90% no início do ano que vem. No caso do limite inferior, nessa condição, a gente teria um fechamento de setembro em 54%, chegando até o final de novembro em 46% de armazenamento, e pressionamento dos reservatórios até o final do período úmido, por volta de 80% de armazenamento e redução posterior. No nosso caso, da sensibilidade número 3, 70, 100, 70 e 80, a gente fecharia o mês de setembro também 57% de armazenamento e o período seco em 46%, e pressionamentos dos reservatórios ao longo dos próximos meses até o final do período seco em 74%, por volta de 74% de armazenamento. E por fim, a energia armazenada do caso da sensibilidade número 4, nosso caso mais crítico que a gente tem trazido, um fechamento de setembro em 56% de energia armazenada e até chegando ali até o final do ano em 41% de energia armazenada, repressionamento dos reservatórios chegaria nesta condição até 63% no ano que vem. É uma condição intermediária entre o que a gente viu, muito próxima, na verdade, do que a gente viu no ano de 2020 e acima do que a gente verificou no ano de 2021. Aqui a gente traz os mesmos dados apresentados anteriormente para o SIM, agora a gente separando por submercado. Novamente, o submercado Sudeste e Centro-Oeste é o submercado preponderante aqui, com energia armazenada próxima ali a 70% do SIM. Então, aqui, essa curva aqui em vermelho seria referente ao caso VE, o caso do limite superior. Então, a curva a gente nota aqui uma curva quase em todos os submercados e quase sempre acima do caso VE, do limite inferior, do caso da energia armazenada da sensibilidade número 3, Sudeste 70, e por fim, a sensibilidade número 4, Sudeste em 60%. Do ponto de vista de balanço operativo, a gente traz também aqui graficamente, começando pelo caso VE, então a gente nota aqui
só focando mais no despacho termoelétrico, em cada um dos casos, a gente nota um despacho nos meses de setembro e outubro por volta de 6 gigawatts e valores inferiores nos próximos meses por volta de 5 gigawatts médios e por volta de 6 também, a partir de junho do ano que vem. Então, o que seria o caso VE? A gente não tem modificações significativas dos montantes despachados, tanto de térmicas quanto de hidráulica, consequentemente, quando a gente olha o limite superior em relação ao valor esperado. O mesmo vale para o limite inferior, que a gente tem modificações ali marginais do despacho termoelétrico, sobretudo no ano de 2023. Uma geração ligeiramente maior, no caso aqui do limite inferior. Aqui, o caso da ENA 70, no Sudeste, então a gente nota também modificações marginais ao longo dos meses do despacho termoelétrico e também no caso do despacho hidráulico. E o mesmo vale também para a ENA 60, que a gente com modificações aqui um pouco mais significativas, sobretudo no primeiro quadrimestre do ano de 2023, que a gente tem CMOs, ou melhor, PLDs mais elevados para este último caso. Então, a gente nota aqui um despacho termoelétrico superior para o caso da ENA, mais crítica nos casos simulados. E, por fim, a gente traz aqui também o dado da sensibilidade número 5, que seria o caso do VE, sem a carga da segunda revisão quadrimestral, que nos gráficos não dá para ver muito bem, mas a gente tem, na comparação dessa sensibilidade 5 com o caso VE, a gente tem uma carga, sobretudo aqui no ano de 2022, inferior, né, para esses meses restantes de 2022, e, consequentemente, um despacho hidráulico para o caso da sensibilidade 5 também inferior, quando a gente compara com o caso VE. Aqui a gente deixa, como a gente tem sempre trazido nos últimos encontros, a estimativa da garantia física sazonalizada, MRE. Então, a gente deixa aqui a garantia física SASO. Então, a gente traz aqui os dados, aqui, sobretudo nessa tabela inferior, e a garantia física, a FLET também, a gente deixa aqui para consulta dos senhores na apresentação. E aqui a gente traz também os resultados ali do GSF para os casos da simulação, começando com o caso do VE. Então, no VE, a gente, considerando o despacho ali todo hidráulico do caso VE, e também considerando os dados já verificados, aqui assinalados em vermelho, em preto, a gente teria uma média de 22 de 86,8%. Aqui o GSF do caso VE, a gente não tem modificações para os demais seguintes dois casos, né? O caso do LS, né? Modificações significativas, a gente não tem, então limite superior também, 86,8, GSF SASO, e também 86,8 no caso do limite inferior. Quando a gente passa para a nossa sensibilidade número 3, também modificações, o percentual é o mesmo, 86,8, e uma ligeira modificação quando a gente passa para o nosso último caso. Nosso último caso é o caso mais crítico, no Sudeste em 60, o GSF fica 86,7%. E por fim, nossa sensibilidade número 5, uma vez que a gente tem uma carga menor aqui para o ano de 2022, em relação aos demais casos, a gente tem uma carga menor, a gente tem um despacho hidráulico considerado ali de resultado ali nessa sensibilidade também menor, isso impacta o GSF, quando a gente não considera as modificações relativas à alteração da carga com relação à segunda revisão quadrimestral. Então, a gente teria um GSF de 86,1%. GSF SASO e os mesmos valores ali percentuais quando a gente olha o FLET. Então, 86,8 para os 4 primeiros casos. Então, o VE, LS, agora aqui o LI, e o caso da ENA 70 no Sudeste. E 86,7 na ENA 60% no Sudeste, e 86,1 para a sensibilidade número 5, ou seja, o caso VE, sem considerar as modificações da carga, de acordo com a segunda revisão quadrimestral. E, por fim, a projeção dos encargos e custos de descolamento em CML-PLD. Nos casos da projeção, a gente não tem modificação em relação aos casos apresentados. Então, não houve aparecimento de encargos nos resultados da projeção, ou seja, configurando
os encargos de serviços do sistema de 22 em 5,7 aproximadamente bilhões de reais, né, o que considera de janeiro até dezembro. E o custo de descolamento entre CMO e PLD de 43 milhões de reais. Então, esses dados aqui de 5,7 bi e 43 milhões são os mesmos aqui em todos os casos de simulação. É isso com relação à projeção do PLD. Eu agradeço e passo a palavra agora para o Humberto para dar prosseguimento. Obrigado, Cássio. Bom, toda a reunião a gente não recebeu nenhum questionamento. Espero que seja mais pela questão de estar bem explicado, né, do que do acompanhamento. Bom, dando sequência aqui então, deixa eu só pegar o laser. Ah, nem precisa, né? Como a gente não tem nenhuma pergunta, já passamos aqui então para os próximos encontros. As próximas datas de encontro do PLD é o dia 29 de agosto, né? Então hoje, no dia 17, a gente fez o encontro de hoje. No dia 29 vai ser o próximo, no qual a gente aborda aí o restante aí do mês de agosto, né? Basicamente quase todo o restante, né? Faltando ainda os dias 30 e 31. E também já considerando a primeira semana operativa ali do New Wave, Decomp, e do DC da primeira semana operativa de setembro. Então, próximo encontro também, realizado às 15 horas. Agradecemos a presença de todos que nos acompanharam até esse momento e nos vemos aí no dia 29 de agosto ou, né, no PMO também, né, na semana anterior. Um abraço a todos, uma boa tarde.